Salve galera, mais um dia, mais uma rodada do Santos Futebol Clube. Hoje, sábado, na Vila Belmiro contra o Lanterna Chapecoense. O Santos empatou o jogo com 2 gols de Neymar. E como vocês viram a capa aí, eu gostaria de falar muito com vocês sobre esse jogo e sobretudo sobre a escalação do Santos. Mas antes, sem pedir especialmente para vocês aí curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, preciso muito da inscrição de vocês. A gente bater 100 inscritos aí, a gente vai sortear uma camisa do Peixe para os 100 primeiros. E deixe seu comentário, aqui é sempre opinião autêntica, a gente não tá aqui para puxar saco de diretoria, de jogador. O Santos está numa situação muito difícil, então esperem aqui sempre uma opinião autêntica. Beleza? Já se inscreveu? Então vamos lá. Pessoal, o Santos encarou hoje, como eu disse, a Chapecoense, que é o último colocado e só tinha uma vitória no campeonato. E adivinha contra quem? Foi contra o Santos na primeira rodada. O Santos tomou um baile lá e a Chapecoense de lá pra cá não ganhou mais de ninguém. O Santos, pós-Copa do Mundo, fez 2 jogos, né? Um contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, no Engenhão, e outro contra o CV. E os 2 jogos, cara, por incrível que possa parecer, principalmente lá contra o Botafogo, que o Santos não ganhou, né? Não veio com a vitória, perdeu lá, muito por incompetência nas finalizações, Santos perdeu muitos gols ali e algumas falhas individuais lá atrás. O Santos jogou melhor que o Botafogo naquele dia. Inclusive, teve um jogador do Botafogo, o capitão, agora me fugiu o nome dele, acho que eu vou lembrar até o final, mas ele dá uma entrevista dizendo que o Santos jogou melhor que o Botafogo, mas o Botafogo foi mais competente, não foi com essas palavras, mas ele quis dizer isso, que o Santos foi melhor, mas o Botafogo soube ganhar o jogo. E de fato, naquele dia, a sensação que o Santos tinha, que o torcedor do Santos tinha, era que o Santos poderia sair de lá com a vitória, e se saindo com a vitória ia ser um resultado ali para aquele jogo até que normal. Contra o CV, tá certo que é um time muito fraco, né? Não dá pra gente ter como base para o Campeonato Brasileiro, mas a Chapecoense também era a última colocada com 12 pontos, cara. Então, não sei se o CV é tão ruim assim. A Chapecoense ganhou um jogo e o Santos foi lá e ganhou de goleada, se impôs e fez 4-1 e ganhou o jogo lá na Venezuela. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar? Esses 2 jogos não jogaram nem Gabigol nem Neymar. Tá certo que quem pegar o resultado de hoje e for uma pessoa que haja com a emoção, vai falar que o Neymar acabou com o jogo, que o Santos só não ganhou o jogo porque o time do Santos é fraco, que também não é uma mentira. E o Neymar, se estivesse num time melhor, talvez poderia ter contribuído mais. Mas se você pegar para assistir o jogo, você vai ver que em muitos momentos o Santos não consegue competir. E o futebol de hoje, infelizmente, é claro que a qualidade técnica, na minha opinião, sempre tem que sobressair, mas todo mundo precisa competir para o Santos não sofrer, para o time não sofrer na hora de marcar. Essa constatação fica mais clara no segundo tempo, onde em determinados momentos abriu um clarão ali no meio. Até porque no começo ainda, e aí vem a capa do vídeo, Neymar e Gabigol, dá para jogar juntos. No primeiro tempo eles ainda tentaram ali, o Cuca, quem assistiu o jogo ao vivo pela Sport TV, pela Premier, até comentaram que o Cuca estava falando para o Gabigol ser esse homem de recomposição no meio, deixar o Neymar mais livre. Mas todo mundo sabe que o Gabigol não tem essa característica, né? Mas mesmo assim, ainda no primeiro tempo conseguiu. No segundo tempo, mais cansado, o Gabigol não fazia recomposição. O Neymar tinha lance que a gente a Chapecoense no meio de campo com a bola, a gente nem via, não conseguia ver o Neymar ali. Tava todo mundo atrás da linha da bola, a gente sequer conseguia ver o Neymar marcando ali. Marcando não, que o Neymar não vai marcar, né? Mas pelo menos fechando os espaços. E o Gabigol também no segundo tempo largou. E a Chapecoense no segundo tempo ali, nos 15 minutos, onde conseguiu fazer os gols, foi só totó no Santos. O Santos não conseguia ver a cor da bola. A Chapecoense com 5 minutos já empatou e logo em seguida já virou o jogo. E aí o Santos foi para um abafa, para um Deus nos acuda. E aí achou um pênalti, olha, bem discutível.
em cima do Cavaleiro. Graças a Deus o juiz marcou o pênalti e o Neymar, e aí ele é gênio, fez o gol de pênalti. O goleiro não tem mínima chance de pegar a bola. E o Neymar já tinha feito o primeiro gol numa tabela, acho que se eu não me engano, com o Barreal, onde procurou o Barreal na tabela ali e fez o gol de primeira. E fez o segundo gol, veio fazer o segundo gol de pênalti. E o que eu quero dizer? Não é que a gente é contra o Gabigol e contra o Neymar, muito pelo contrário. É que hoje, em 2026, a característica, não estou falando futebol, estou falando a característica de jogo é o mesmo. Eles precisam estar na mesma faixa de campo, não dá para jogar os dois. Eu sei que você, mais crítico, vai falar, mas não vai jogar o Gabigol para jogar Rony, para jogar Tassiano. Isso é para um outro vídeo, que também não deixa de ser mentira. Ou o Cavaleiro, né, que agora voltou. Mas a gente precisa de alguém para recompor, para correr para esses caras, para um desse cara tá lá na frente e fazer o gol. E a gente sabe o quanto é difícil tirar o Neymar do jogo, e o Gabigol é o artilheiro do time, então também é muito difícil tirar ele. Contudo, o Neymar, desde o primeiro minuto, forçou o cartão amarelo e conseguiu tomar o cartão amarelo. Ele não joga o próximo jogo, que vai ser só lá na segunda semana daqui a 2 semanas, dia 8 de outubro, contra o Atlético Paranaense na Vila. O Neymar não joga, tomou o terceiro cartão amarelo, mas como deu raiva ver o Neymar em todas as faltas, em todos os lances, pedindo cartão de forma assintosa para o árbitro. E é claro, tomou a falta, mas não, é um jogador que tem que pensar um pouquinho mais no coletivo, não pensou, e no segundo tempo conseguiu o que ele queria, que foi tomar o cartão de tanto que ele forçou ali. Então o Neymar não joga. Terça-feira tem jogo contra o CV, Santos praticamente classificado, apesar que desse time dá para esperar tudo, mas a tendência é que o Santos poupe os jogadores, e aí depois Copa do Brasil. Mas é isso, a gente tem que pensar um pouco mais no coletivo. O time do Santos é um time que a gente sabe que é limitado, e quando a gente tem um time que é limitado, a gente primeiro tem que pensar, e essa é a nossa realidade hoje, infelizmente, primeiro a gente tem que pensar em marcar, para depois a gente pensar em atacar e fazer gol. Que é claro que eu não gostaria de falar isso, eu gostaria de falar que eu queria ver o Santos de 2010, aquele ataque, todo mundo com a bola, todo mundo jogando bola, Santos de 2002, mas não é a nossa realidade hoje. Hoje a nossa realidade é jogar por uma bola, e eu vou ser honesto para vocês, com todo respeito, o Santos, a probabilidade de ser rebaixado esse ano é maior do que foi a do ano passado, que nesse momento do campeonato, no ano passado a gente estava acima, hoje nós estamos um pouquinho abaixo, e eu acho difícil o Santos reverter se não houver uma mudança, já que o Santos não consegue mais contratar e vai ter que jogar o campeonato com esse time que tá aí mesmo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Hoje um pouco mais triste, né? Infelizmente a gente esperava uma vitória, esperava até uma goleada do Santos hoje contra a Chapecoense, por tudo que eu vi contra o Botafogo. Não vou falar da UCB, mas sobretudo contra o Botafogo, mas não foi isso que aconteceu. Desde o começo do jogo a gente não se impôs, e veio o empate, o 2-2, que foi o menos pior aí. Beleza? Mas se inscreve, ficou até aqui, porra, me dá uma moral, se inscreve no canal, manda pro teu amigo, manda pro grupo lá da tua torcida, teu grupo do Santos, ajuda a gente aí. Você que assistiu esse vídeo, se inscreve e curte aí esse vídeo para dar uma moral pra nós. Valeu? Um abraço!